Nós vamos agora estudar o filtro passa alta, tá? Simplesmente o filtro passivo RC, certo? Por quê? Porque a análise que a gente vai fazer nos amplificadores respondem da mesma forma, porque são simplesmente resistências e capacitâncias que a gente encontra no circuito. Então, se a gente observar um filtro igual isso daqui, né, onde eu tenho um capacitor e um resistor, tá, a gente pode equacionar ele utilizando a reatância capacitiva XC, né, e como a saída está no resistor, né, ou seja, o nosso filtro passa alta, a saída é no resistor, tá, lembrem disso, certo? E o nosso ganho desse circuitinho aqui, né, VO sobre VI, é o divisor de tensão entre o resistor e a reatância capacitiva, tá? Se a gente fizer uma análise qualitativa aqui, ó, né, lembrando que o XC é 1 sobre 2πfc, ou seja, se a frequência aumenta, esse cara diminui, e se ela diminui, esse cara aumenta, tá? Então, se a gente fizer uma análise qualitativa, um filtro passa alta quando a minha frequência diminui, essa reatância capacitiva aumenta. Se ela aumenta, o denominador aumenta. Então, o meu VO tende a zero. Tá? Então, num filtro passa alta para baixas frequências, ele não é bom, né? Ele não deixa passar a tensão para a saída. Se eu tiver uma frequência alta, ou seja, se a minha frequência subir, a tendência é que esse XC diminua, tá? Consequentemente, o meu VO vai ser igual a VI. Tá? Então, isso é uma análise qualitativa. Para baixas frequências, eu não tenho nada na saída. Para altas frequências, o meu VO é igual ao meu VI. Esse é o objetivo de um filtro passa alta. Ele vai deixar passar altas frequências. Tá? Na frequência de corte, tá? Então vamos observar novamente a equação do nosso circuito. Lembrando que XC é igual a 1 sobre 2πfc. Né? O módulo desse circuito, né? O módulo desse circuito é dado por essa equação, tá? E nós vamos fazer XC igual a R. Quando eu faço XC igual a R, ou seja, substituo esse XC aqui por R, tá? Nós vamos ter uma relação que vai nos dar aquele valorzinho que eu falei para vocês terem na memória, que é 1 sobre raiz de 2, né? Ou seja, o 0,707, tá? Então, novamente, se eu jogar, né, o meu XC igual a R aqui nessa equação, tá? Eu estou na frequência de corte. Ou seja, a minha frequência de corte do filtro passa alta é 1 sobre 2πRC. Tá? Isso é bastante lógico, né, pessoal? Frequência de corte, frequência de meia potência. Tá? Se o meu XC, que é a reatância capacitiva, for igual ao resistor, tá? Eu tenho metade da potência da fonte no capacitor, metade da potência da fonte no resistor. Tá? E ele gera esse valorzinho aqui de 0,707. Tá? Tudo bem? Agora vamos fazer uma análise quantitativa, ou seja, a gente vai pegar aquela nossa mesma equação do ganho, nós vamos dividir todo mundo por R, tá? Nós vamos obter esse valor, e aí, ó, nós vamos trocar o XC por 2πfc, tá? E acrescentei o operador de número complexo, J aqui. Então, vai 1, 2πfc, R. Né? Para eu jogar esse cara para cima, né, o J, basta multiplicar e dividir todas as equações pelo operador. Né? E aí nós vamos ter um valor menos aqui, ele vai para cima, né, porque esse cara ao quadrado dá menos 1. Tá? E ó, nós chegamos nessa relação, ó, J 2πfcr. Só que 1 sobre 2πcr é a minha frequência de corte. Né? Então nós temos uma equação final como sendo essa daqui. Então essa equação nos gera esse módulo e essa fase. Ou seja, o módulo é 1 sobre raiz de 1 mais fc sobre f ao quadrado. E a fase arco tangente de FC sobre F. Né? Se eu fizer uma variação de frequência em relação à frequência de corte, a gente pode observar esse resultado aqui. Ó.
né? Se eu pegar uma frequência 10 vezes menor que a frequência de corte, tá? O nosso ganho é 10% aproximadamente, e eu vou ter menos 20 dB, tá? E um FI de 84,29, né? Eu estou quase chegando a 90 graus, tá? Na frequência de corte, já é esperado 0,707 menos 3 dB, tá? E uma relação de 45 graus, tá? Uma frequência 10 vezes acima, eu vou estar quase que no valor da minha tensão de entrada, né? Ou seja, 0,995, tá? Que em dB vai dar praticamente zero, tá? E um deslocamento de fase de 5,71, tá? Existe uma relação bastante importante aqui, além da minha frequência de corte, que é o 0,707, e os 3 dBs, tá? Essa relação de década, tá? Essa relação de década, quando a gente fala uma década acima na frequência, tá? Vocês podem ver que eu já praticamente cheguei no meu valor total, tá? Eu estou a 0,995, se eu for aproximar isso daqui, eu vou aproximar para 1, né? Então, uma década acima, eu já cheguei no valor total. Uma década abaixo, né? Uma década abaixo, eu dividi a frequência por 10, tá? Eu caí 20 dBs, certo? Então, quando a gente for montar o gráfico, a gente vai ver que uma década abaixo, eu estou 20 dBs abaixo. Tudo bem? Vamos em frente, tá? Então, ó, como exemplo, eu peguei um filtro passa alto com 2K de resistência e 100 nano de capacitância, tá? Calculei a frequência de corte. A frequência de corte deu 795,77. Eu coloquei uma frequência próxima dessa frequência de corte, tá? Exatamente para eu ver como ficaria o resultado nessa frequência, tá? Então, ó, se eu for calcular o módulo nessa frequência de 800, vai dar praticamente o valor do 0,707, né? Um pouquinho diferente, porque aqui é 795, eu utilizei 800, e um ângulo, desculpe, e um ângulo de quase 45, ou seja, 44,85 graus, tá? Então, se eu olhar agora a resposta em curvas, né? Essa curva aqui, ó, em vermelho é a minha entrada. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó. Vermelho entrada, saída em verde e a tensão no capacitor em azul, tá? Então, ó, a entrada é a maior, 10 volts. Eu posso olhar que as outras duas, tá? As outras duas vão dar os 0,707, né? Que eu peguei a frequência próxima à frequência de corte, então é frequência de meia potência. Então, meia potência está no capacitor, meia potência está no resistor, tá? A minha tensão de saída, certo? Que é a verde, vocês podem ver que ela está adiantada em fase com relação à entrada, tá certo? Por quê? Porque o meu capacitor, né, ele retarda a tensão. Então, a tensão em azul, que é a tensão no capacitor, ela está atrasada, né? Ela está atrasada. E a corrente do capacitor, ele adianta, né? Então, a minha corrente, a minha tensão na saída é reflexo da corrente que está passando no resistor RL, né? Então, ó, ele representa a corrente, ele está adiantado, e a relação de diferença de fase entre a corrente e a tensão no capacitor é exatamente 90 graus, tá? Então, se eu for medir esse ângulo daqui para cá, são 90 graus. Como a gente está em relação quase na frequência de corte, teoricamente 45 daqui para cá, 45 daqui para cá, tá? Se eu for olhar o gráfico de resposta em frequência, né, eu posso observar, ó, aqui está 1K, né? Então a minha frequência de corte é aproximadamente 7, tá? Tem que dar lá os 795, mais ou menos aqui nesse ponto. Se for em dB, né? Se for em dB, isso daqui não é o ganho em dB, e sim a tensão de saída em dB. Então ele pegou o log de 10, que vai dar 1 vezes 20, então deu um resultado de 20 aqui, ó, vocês podem observar, tá? Muda um pouco o formato, ó, eu vou voltar para vocês verem, ó, esse é o ganho normal, tá? 10 aqui, certo? Esse é o ganho em dB, você vê que muda porque eu coloquei um log, tá? Então ele tem uma diferença aqui, certo?
Se eu for ver onde está a frequência de corte, né, são 3 dBs abaixo, né? Então 3 dBs daria aqui mais ou menos, aproximadamente, perto aqui, tem que ser os 700 e pouco, né? Então seria 20 menos 3, em torno de 17, tá? Isso daqui é a fase, né? A fase em alta tem que ser 0, tá? É onde ele passa tudo. E a fase em baixa tem que ser 90, tá? E na frequência de corte, aqui perto dos 800 aqui, tem que dar 45 graus, ok? Eu fiz uma outra simulação aqui para vocês com relação a dividir os resistores, tá? Vocês vão ver que a gente vai aplicar isso daqui quando a gente estiver trabalhando nas nossas frequências, tá? Por quê? O nosso livro ele explica isso, ele equaciona isso para vocês verem. Então, se eu tiver um resistor antes do capacitor e um depois do capacitor, eu posso somar os dois valores que eu vou obter o mesmo resultado de frequência de corte. Tá? Então, é o mesmo, né? Lá era 2K, eu estou somando aqui, ó, vai dar o mesmo resultado, 795, e eu vou ver que a frequência de corte, né, os 0,707 do valor, vai estar aqui no 795, tá? Ah, professor, deu diferente sim, aqui é 5 volts, por quê? Porque os outros 5 tá lá no resistor antes do capacitor, né? Então, o que muda é a amplitude da frequência, mas a frequência de corte não muda. Eu vou sobrepor aqui o gráfico que a gente tinha quando era 2K. Ó. Entendeu? O gráfico é exatamente o mesmo. Né? Eu fiz a simulação de 1 Hz a 1 MHz. Tá? Então, ó, só que o que mudou, simplesmente que aqui foi para 5 volts e não 10. E aqui é 10. Né? Então, com isso a gente pode aplicar isso daí, mesmo que eu tenha um resistor antes do meu capacitor. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar de circuito passa alta é isso daí, tá? Vamos concluir isso aqui.